Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Mateus 4, versículo 1 em diante, fala a respeito da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos dizer glória a Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Senhor dos senhores, Deus Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, é que estamos reunidos, pedimos a Tua palavra. Senhor, a Tua presença já está aqui, ela é real, podemos senti-la. Agora pedimos, Senhor, vem por meio do Espírito Santo, usar a minha vida, não venha eu, pois sou humano, imperfeito, mas o Senhor possa usar a minha vida. E venha falar aos corações, tirando todo medo, toda incredulidade, todo engano, toda sedução maligna, Senhor, tudo que muitas vezes Satanás agiu, preparou para enfraquecer, entristecer, desanimar, Senhor, toda tentação que talvez muitos possam estar vivendo, venham cair por terra em nome de Jesus, e venhamos aprender com o Mestre, com Jesus, com a Tua palavra. Espírito Santo, enquanto meditamos, que o Senhor tenha liberdade para tomar esse ambiente, o Senhor tenha liberdade para falar com cada um aqui, para ir em cada centro onde houver uma pessoa agora, Senhor, o Senhor possa estar ministrando, falando aos ouvidos, preparando a terra do coração, tirando toda a sequidão, mexendo na terra seca, Senhor, para que essa terra receba essa semente como uma boa terra que produza frutos de excelência. Muito obrigado, consagramos esse ambiente, seja estabelecida a casa do Senhor aqui. Fala conosco, Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, como eu falei no texto da palavra de Deus, muito conhecido, né? Eu particularmente preguei algumas vezes. A primeira vez que eu preguei na igreja do meu pai, eu era pequenininho, né? Eu já havia pregado uma outra igreja quando eu tinha uns 8 anos. Depois, um pouquinho mais para frente, eu já era um pouquinho maior. A primeira pregação que eu me lembro de ter pregado foi em Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Ora, o que nós podemos aprender, e temos muita coisa a aprender com esse texto, embora, como eu falei, desde pequenininho eu conheço esse texto, ouvi esse texto, leio esse texto. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é que se Jesus, tendo a autoridade do Pai que Ele tinha, Jesus sendo quem era, o Filho de Deus, Ele foi tentado por Satanás. Não pense
que você e eu não seremos. Não brinque, se prepare. Se prepare para o momento de tentação. Para o momento de luta, de aflição, sim, também. Mas se prepare para os momentos onde o diabo vai tentar tirar você do propósito. Porque a tentação de Jesus não era uma simples tentação, era uma tentação para tirar ele do propósito. O diabo não quer especificamente matar, tirar a sua vida. Também, né? Se ele puder e Deus autorizasse, ele faria isso, né? Mas para o diabo é suficiente te tirar do propósito. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Quero ver um amém. Às vezes a pessoa está viva, às vezes está até no caminho, na igreja, tem um temor a Deus, sabe? Mas ela perdeu o propósito. Para o inimigo isso já está muito bom. Você existir, você respirar, você viver muitas coisas. E até mesmo às vezes estar ocupado. Nós sempre estamos ocupados, né? Estamos falando disso. Sempre estamos na correria. Para o diabo, quanto mais você estiver na correria, muitas vezes é melhor. Porque você vai estar distraído. Você muitas vezes vai esquecer a missão pela qual você nasceu. Deus te criou com um propósito. E foi isso que o inimigo tentou na vida de Jesus, tirar Jesus do propósito. E a tentação de Jesus é emblemática porque ela mostra o que nós vivemos na nossa caminhada. E como o diabo age, mas ele age de várias maneiras, muitas vezes diferentes, mas o objetivo dele é o mesmo. Tirar as pessoas do propósito. O diabo não precisa matar você. Já dizia, né, o saudoso Miles, né? Quem lembra lá? Esqueci o primeiro nome dele. Né? Dr. Miles, né? A gente ouviu muitas pregações dele, livros dele. Ele dizia: a maior tragédia não é a pessoa morrer, a maior tragédia é a pessoa viver fora do propósito de Deus. Ela está viva, mas ela está sendo levada como uma folha seca, levada pelo vento. Tiago vai falar que pessoas inconstantes são assim. Pessoas inconstantes têm dificuldade de viver o propósito, porque quando bate o vento, tira ela. Eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa é certa: os ventos vão bater nos relacionamentos, nas finanças, nas emoções, na vida. Os ventos vão bater e vão soprar forte. Se você for como uma folha seca ou como uma onda do mar, como disse o apóstolo Tiago, vimos isso acho que mês passado, né? Essa palavra sobre o inconstante. Porque a onda do mar, ela não tem vontade própria. Se o vento sopra para um lado, ela vai para aquele lado. Mas se o vento muda de direção, ela também muda. Queridos, entenda que quando você não tem senso de propósito, quando você não sabe quem você é, o diabo põe tentações como ventos que te sopram. Às vezes não é aquela guerra espiritual. Você vê aqui que o diabo não se apresenta a Jesus de uma maneira ofensiva. Você percebeu isso na leitura? A Bíblia vai dizer, versículo 1, que Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é isso? Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, porque é necessário passar pela tentação, pela provação. Jesus precisava vencer a tentação, para que Ele nos desse força, porque Ele sabia que nós seríamos tentados. Nós não devemos procurar a tentação, nós temos que fugir da tentação, né? Mas alguns momentos serão inevitáveis, o próprio Deus vai permitir, porque isso vai te elevar no teu relacionamento. Só que o período de tentação, ele é tanto um período que te dá oportunidade de avanço, de crescimento. Aqui Jesus, ele começa a romper para iniciar o ministério dele, mas pode ser também um momento de fim, ou de desvio de finalidade, desvio de propósito. Enquanto eu falo aqui, você pode imaginar ou pode lembrar quais são as tentações que o diabo tem oferecido na sua vida. E tentações não são coisas ruins que ele oferece. Então o diabo não se manifesta aqui para Jesus de uma maneira agressiva, até porque ele não é louco.
Ele sabe da autoridade de Jesus. Jesus ainda não tinha se manifestado como Filho de Deus. Jesus ainda não tinha. Aqui é o início. E mesmo quando Jesus inicia, Jesus, ele não quer falar com todas as letras que ele é o Filho de Deus no início, porque ele tinha ainda uma missão, ele tinha que preparar os seus discípulos. Ele sabia que essa frase, essa manifestação atrairia a ira dos homens da religião, e o diabo viria. Então muitas vezes Jesus estava andando e alguém ficava endemoniado e dizia: Jesus, Filho de Deus. Jesus falava: fica quieto. Porque ainda não era chegada a hora dele se manifestar. Ou seja, o diabo conhecia a autoridade. Naquela ocasião do endemoniado gadareno, quem lembra dessa passagem? Que ele vivia no cemitério se cortando e gritando dia e noite. Ele vivia nu no cemitério, deixou família, ninguém mais aguentava aquele homem. A situação espiritual era terrível, tinha legiões de demônios sobre ele. E Jesus atravessou o lago para ter um encontro com ele. E quando aqueles demônios veem Jesus de longe, ele já diz: Jesus, Filho do Deus vivo, veio aqui me incomodar, veio aqui me atormentar. Ou seja, o diabo conhece a autoridade de Jesus. O diabo não se manifestou contra Jesus com agressividade, primeiro, porque ele não tem poder contra Jesus. Quero ouvir um amém. E segundo, porque essa é parte da estratégia dele, inclusive comigo e com você.